Gabriela, como o Ricardo acabou de falar, eu sou bióloga, ecóloga, atualmente estou fazendo meu doutorado em Wageningen, University Research, na Holanda, e apesar de estar com muita vontade de que esse evento fosse presencial, ainda mais essa abertura toda com a roda de capoeira, eu fico muito honrada de poder participar desse evento, apesar dessa distância física. Bom, dito isso, nessa sessão eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados para a mesa redonda, Ecologia, Ciência para a Transformação. Nessa mesa, nós vamos discutir a articulação entre o conhecimento científico, da ciência ecológica e da conservação, e outras formas de conhecimento e os outros atores sociais, a chamada inter- e transdisciplinaridade, abordagens que são fundamentais para o entendimento e para a solução de problemas ambientais. A primeira convidada que eu gostaria de apresentar e a coordenadora dessa mesa é a Mercedes Bustamante. Ela é professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, autora e coordenadora de relatórios do painel intergovernamental em mudanças climáticas, de 2011 e 2014, e de 2019 a 2020, e dos relatórios do painel brasileiro de mudanças climáticas, de 2011 a 2014. Mercedes foi co-coordenadora do capítulo Drivers of Changes, da avaliação regional para a América da plataforma intergovernamental, sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e ela foi também membro do Comitê Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, de 2016 a 2018. E é membro da Coalizão Ciência e Sociedade. Nessa mesa, a gente também conta com a presença de Paulo Inácio Prado, ele que é professor do Departamento de Ecologia da USP, que em 2020, em meio a essa crise pandêmica do coronavírus, cofundou o Observatório Covid Brasil, grupo voluntário e interdisciplinar de pesquisadores que constrói modelos matemáticos e estatísticos para entender e prever os efeitos da pandemia e estratégias para seu contingenciamento, que disponibilizam essas análises e informações à gestão pública, especialmente no estado de São Paulo, e ao debate público. Paulo Inácio atua principalmente na área da ecologia teórica, métodos em ecologia, organização da diversidade biológica e modelos dinâmicos em ecologia e comunidade. Contamos também com o professor Pedro Rocha. Ele é professor no Instituto de Biologia da UFBA, membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, o INCT-INTRI, e Pedro investiga principalmente sobre temas relacionados à ecologia de ecossistemas, e atualmente está interessado na aproximação entre a ecologia e os processos de políticas públicas. E, por fim, mas não menos importante, a convidada Mariana Vale. Ela é professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do Conselho Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, e da Coalizão Internacional Prevent Pandemics at the Source. Mariana atua principalmente nos temas relacionados às mudanças climáticas, análises espaciais, serviços ecossistêmicos e biodiversidade tropical na Mata Atlântica e da Amazônia. Bom, lembramos que cada palestrante ele tem entre 10 a 15 minutos de fala. A gente vai iniciar pela Mercedes, seguindo pelo Paulo, a Mariana e, por fim, o Pedro. Todas as pessoas que estão aqui presentes, participando, podem enviar um comentário pelo chat e as perguntas e comentários, podem enviar os comentários pelo chat e as perguntas ou comentários sobre a apresentação pelo Q&A, ele fica embaixo ali da tela. E lembramos que também estamos transmitindo essa sessão ao vivo pelo YouTube. E todos que estão no YouTube também podem enviar suas perguntas por lá, que a gente vai fazer o possível para poder contemplar a todos. Para isso, é muito importante que o tempo de fala seja respeitado. Muito obrigada, Mercedes, Paulo, Pedro e Mariana, por terem aceitado o convite para estar nesse espaço com a gente. E, por favor, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, e eu desejo uma excelente sessão a todos. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela, por essa apresentação, esse acolhimento, né? Bem-vindo a todos aqui nesse momento. Eu queria agradecer também à comissão organizadora, esse Rabeco Virtual, ao professor Ricardo, a toda a equipe também, pelo trabalho primoroso que eles fizeram, de seguir adiante, né, com a organização desse evento, mesmo com as condições restritas que a gente enfrenta hoje, ter conseguido também reunir novamente a comunidade em torno de temas tão importantes. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial pelo vídeo de abertura,
da Rabeco, eu achei fantástico, eu acho que ele mostra exatamente a essência e a força de um Brasil verdadeiro, que não foi que apareceu hoje no discurso da Assembleia Geral da ONU, né? Então, é muito importante a gente reafirmar o que é a essência do Brasil, que apareceu de forma tão bonita nesse vídeo que vocês mostraram. Bom, eu vou projetar aqui alguns slides para a gente iniciar o nosso debate. Deixa eu ver se vai estar tudo certo aqui. Bom, então, como a Gabriela colocou, eu tenho a honra e prazer de compartilhar esse momento com três grandes nomes da ecologia do Brasil, que representam diferentes linhas dentro da ecologia, diferentes instituições, regiões, que é o Paulo Inácio, da USP, o PEU, né, Pedro Rocha, da Universidade Federal da Bahia, e a Mariana Vale, do Rio de Janeiro, né? E o tema que nos tocou aqui dentro dessa palestra de abertura é exatamente discutir, né, ecologia, uma ciência para transformação. O Ricardo, ele começou na fala dele de abertura, já a lembrar um pouco, talvez, aí dos eventos anteriores, né, das edições anteriores, né, da Rabeco, e eu me lembro em particular da de Campinas em 2018, né, também no momento de abertura, e toda a trajetória, esses 3 anos longos, intensos, muito difíceis, muito cansativos, até a gente chegar a esse evento da Rabeco Virtual agora em 2021. E, no final, por essa coincidência, né, do atraso, trouxe para 2021 também algumas datas que eu acho que são importantes quando a gente discute ecologia no Brasil, né? Em 2021, a gente comemora os 45 anos da criação dos cursos que foram pioneiros da pós-graduação em ecologia no Brasil, né? Ela começou em 76 com 4 cursos, né, que surgiram em regiões, instituições diferentes, com perspectivas diferentes, né? O da Universidade de Brasília, que tinha uma linha muito forte na parte de ecologia de ecossistemas, a Unicamp também, que trabalhava bastante a questão da ecologia de comunidades, populações, o curso do INPA, voltado para a questão da floresta amazônica, e o da UFSCar, que tinha também uma visão mais voltada para a questão da limnologia dos ambientes aquáticos, né? Então, é importante a gente, talvez, lembrar desse percurso, né, da ecologia no Brasil, que começou, então, há 45 anos, né, juntando linhas de pesquisa, professores, docentes que vinham de outras áreas do conhecimento dentro da biologia, para constituir, então, os primeiros programas de pós-graduação em ecologia no Brasil. E o que a gente viu ao longo desses 45 anos foi a multiplicação de novos programas em ecologia em todas as regiões do país. Então, esse foi uma contribuição enorme, quando foi citado aqui também na abertura, a própria criação da BEP, que surge um movimento dos coordenadores de pós-graduação em ecologia. Isso indica para a gente como esse ambiente ele era propício exatamente a trazer novas questões, novas formas de organização e para o avanço e a consolidação da ciência ecológica no Brasil. Então, a gente vê, e aí isso é muito importante destacar também nessa mesa de abertura, né, o papel que a pós-graduação, os nossos programas de pós-graduação tiveram na consolidação da ecologia no Brasil, também face esse momento de bastante incerteza com relação à situação na CAPES. 2021 a gente tem um outro aniversário também bastante importante, que foi, infelizmente, muito pouco comentado na mídia, né? Mas completa 40 anos da aprovação da Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente é um marco extremamente importante para a inserção do tema meio ambiente nas políticas públicas no Brasil, né? Na verdade, todo o nosso capítulo, boa parte do nosso capítulo sobre o meio ambiente na Constituição de 1988 tem por base a Política Nacional do Meio Ambiente e aquilo que ela conseguiu implementar antes da promulgação da nova Constituição. E ali se cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, se estabeleceu o CONAMA como quase que uma assembleia, né, ligada ao meio ambiente, que também sofreu duros ataques aí recentemente, mas a Política Nacional estabeleceu os princípios, as diretrizes, os instrumentos, atribuições dos diferentes entes, né, da federação que atuam na política ambiental nacional. E era um documento bastante inovador, para a época é ainda hoje inovador, porque ele inseriu a pauta ambiental de forma transversal nas várias atividades da economia e tinha um caráter eminentemente descentralizador, né? Ou seja, colocava, então, a atuação dos governos
subnacionais, né, estados e municípios também na gestão da questão ambiental. Então, é um ponto importante a gente não esquecer dessa história de construção, não só da ciência ecológica, mas da própria inserção Desculpa, Mercedes, você mutou seu microfone. Pronto. Foi o anfitrião que me desligou aqui, não fui eu, gente. Ó, desculpa, vamos lá. Bom, seguindo aqui, eu não sei se eu preciso voltar um pouquinho, Gabriela, ou não. Sim, é importante voltar um pouquinho. Acho que você estava falando por um tempinho sem áudio. Tá, ok. Então, vamos lá. Bom, então, só para fechar esse slide, então, relembrar que 2021, então, a gente tem também esse aniversário importante da Política Nacional do Meio Ambiente, então, são essas duas datas que eu gostaria de trazer aqui. Os 45 anos dos nossos primeiros programas de pós-graduação, 5 anos depois a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é um marco importante da inserção do tema ambiental nas políticas públicas, com um caráter totalmente inovador, descentralizador, e que estabelece tudo aquilo que a gente tem hoje como base, né, da gestão ambiental no Brasil, tanto na federação como nos estados, né? E ainda nessas últimas décadas, se a gente acompanha agora, saindo um pouco, né, do Brasil e entrando na esfera global, a gente tem aí uma transferência, né, da ecologia e da conservação para o centro dos grandes desafios globais. Isso aparece nas convenções internacionais, principalmente aquelas criadas a partir da Rio 92. Nós já temos 6 relatórios do IPCC, o mais recente lançado agora, né, desse sexto ciclo, o primeiro do sexto ciclo, lançado agora em agosto, mais uma série de relatórios especiais do próprio IPCC, um relatório global da plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, mais os relatórios regionais, outros relatórios especiais, e a gente vai vendo outras entidades também que colocam vários documentos, né, na esfera da política internacional, da cooperação multilateral, em que a questão ambiental é o tema central. E quando a gente olha também, a ONU coloca aí para essa próxima década, né, a década da restauração e também a década dos oceanos. E estabelece também até 2030, né, o atingimento dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem como base exatamente os aspectos de conservação e de saúde dos ecossistemas. E aí quando a gente olha o papel da ciência nessas trajetórias baseadas em evidência, a gente pensa que a gente tem menos de uma década até 2030, né, se a gente considerar a importância de atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos aí pouco menos de 9 anos, né, para uma ação global que tem que ser transformadora e tem que ser em escala. E a ciência ela pode ser um agente muito poderoso dessa mudança, tanto para resolver alguns problemas críticos, né, mas como tratar alguns desafios nessa curta, estreita janela de tempo de uma década que a gente tem para atuar muito rapidamente para reverter essa trajetória. Então, essas trajetórias baseadas em evidências, elas podem tanto atender às necessidades da geração presente, sem arriscar as necessidades das gerações futuras, né, que é o princípio da sustentabilidade. Mas, por outro lado, quando a gente olha essa questão da ciência no centro desses grandes desafios globais, e a pandemia mostrou isso muito claramente, trouxe a ciência, né, para uma esfera de maior visibilidade pública, ela também mostrou a necessidade de a gente trabalhar com uma compreensão geral maior do que é o processo científico, né? Então, a gente viu que a gente precisa do trabalho dos cientistas, sim, mas a gente precisa também de cidadãos alfabetizados pela ciência, né? Não basta só a ciência de forma isolada se a gente não tiver uma cidadania alfabetizada também pela ciência como duas alavancas críticas para a condução dessa mudança que é tão necessária. E aí vem uma questão importante, como é que a gente pode aumentar o entendimento, difundir o valor da ciência para os cidadãos. E, ao mesmo tempo, então, colocando esse panorama geral, né, esse processo histórico que a gente teve no Brasil, essas últimas 4 décadas que foram tão significativas em termos de avanço, tanto da consolidação da ciência ecológica, como da inserção da ecologia na política pública, né? A centralidade das questões ambientais hoje nas agendas globais. No Brasil, a gente, infelizmente, também já destacado aqui na abertura, a gente observa um caminho inverso, que é o que tem tornado também esses últimos 3 anos tão difíceis, né, tão pesados, tão cansativos, né, que é o enfraquecimento da nossa agenda ambiental, construída, né, com esforço de muitas décadas,
o desmonte dessas estruturas de proteção ao meio ambiente, a redução dos recursos para pesquisa e formação de recursos humanos, que afeta também a nossa base científica para a proposição de soluções com base em evidências, e colocam o Brasil numa posição contrária ao consenso global quanto à emergência dessa crise ambiental. E esse contexto, ele vai demandar também a discussão de novas abordagens para lidar com um conjunto amplo de novas questões que vão definir os caminhos da ciência ecológica no Brasil, né? E aí eu faço aqui, peguei só alguns, porque eu não fiz uma revisão muito sistemática, mas para mostrar que esse é um tema que estava na pauta aí também, novamente, há mais de 30 anos, né? Então, esse é um artigo, né, Ecologia para uma Terra em Mudança. Em 2007, a gente também começa a ver uma série de artigos, né, sobre ecologia para o mundo em mudança. Em 2015, né, a gente tem a ecologia num clima que está mudando, a ecologia preditiva num clima também, num mundo que está mudando. Então, todo esse aspecto da dinâmica, da transformação que é necessária, e você está o tempo todo correndo atrás de um alvo móvel, por assim dizer. E aí eu queria fechar um pouco as reflexões desse que talvez seja o artigo dessa série que eu separei, o mais recente, que é uma revisão, né, uma edição especial, que é uma revisão sobre a mudança climática e ecossistemas, as ameaças, as oportunidades e as soluções. E eles trazem alguns conceitos aqui que eu acho que é importante, talvez, a gente destacar nesse debate, né? Então, o que eles colocam, né? O que a gente tem em termos de ciência ecológica, né? Então, o que a gente vai demandar dos ecólogos, do entendimento dos sistemas ecológicos que estão nesse processo de mudança? O que a gente vai demandar daquilo que a gente chama de economia ambiental, ou seja, como é que a gente entende custos, benefícios das intervenções que vão precisar ser feitas e como é que elas vão ser distribuídas pela sociedade. E aquilo que a gente vê em termos de ecologia política, né? Como é que a gente compreende as relações de poder que estão envolvidas e como é que a gente consegue catalisar, produzir mudanças que sejam positivas, tanto no comportamento como na política. E eles elencam aí, eu não vou ler todos, vou passar para não estourar o meu tempo aqui, que minha função também é comandar o tempo, né? Uma série de prioridades para cientistas naturais e sociais. Então, a gente já vê também essa abordagem, que hoje a gente não vai lidar com essas questões se não tiver essa articulação entre ciências naturais e ciências sociais, né? Então, muito rapidamente, né? Comunicar mais efetivamente, identificar e abordar quais são as principais lacunas do conhecimento. Quais são os elementos chaves dessa complexidade que permite aumentar a resiliência e promover a adaptação? Identificar onde a gente tem sinergias e onde a gente tem trade-offs, como é que a gente maximiza as energias e reduz esses trade-offs, e como é que a gente implementa e mantém o sistema de monitoramento de longo prazo, que é a única maneira que a gente tem de compreender completamente como é que essas trajetórias vão acontecer em contextos que estão cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, nos permitam também fazer uma avaliação do sucesso dessas intervenções em termos de gestão. Então, esses são alguns, eu acho que bem sintetizados nesse artigo, de alguns dos grandes desafios, né, que eu acho que a minha preocupação hoje maior é como é que a gente forma essa nova geração de ecólogos que vai ter que lidar exatamente com esse mundo em mudança, e provavelmente eles vão ter que estar aí cruzando a rua, né, um cruzamento aí bastante agitado, andando em um monociclo e fazendo malabarismo ao mesmo tempo para dar conta exatamente de ter todas essas ferramentas, todo o contexto teórico necessário e ainda a compreensão dos sistemas sociais e políticos que vão ser necessários para a mudança de trajetória e transformação que a gente precisa. Então, com isso, eu encerro aqui, agradeço a atenção de vocês, e eu acho que eu já passo, então, para a gente deixar o debate para o final, não é isso, Gabriel? Vou chamar, então, o nosso próximo apresentador. Eu tenho o prazer aqui de chamar o professor Paulo Inácio Prado, da USP, né? A Gabriela já fez a apresentação, e é um prazer tê-lo aqui, né? Um papel tão destacado aí nesses últimos anos, nesses últimos meses, né? Anos, já quase 2 anos, né, Paulo? Com a questão da Covid. Então, Paulo, muito obrigada, são 10 minutos para a apresentação. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos. Me ouvem? Me veem? Sim? Bom, então boa tarde a todos. É uma honra, uma alegria enorme participar dessa mesa com colegas que eu admiro tanto. E nesse evento, né, que na minha percepção é o mais importante que a gente tem na ecologia brasileira. Então, eu agradeço muito também a organização pelo convite, a todos que nos assistem aqui, e as minhas colegas e o meu colega de debate aqui. E o nosso tema aqui é ecologia como ciência para a transformação deste mundo, né? A Mercedes já deu aí um panorama dos desafios que nos aguardam, né? E eu também, para falar de transformação, eu quero começar lembrando Paulo Freire.
não há conhecimento mais transformador do que aquele construído pelo diálogo entre diferentes saberes. Ou seja, gente, transdisciplinaridade. A meu ver, a ecologia deve levar muito, muito a sério a urgência do diálogo transdisciplinar para dar conta de todos os problemas que se apresentam aí. E para isso, né, um primeiro passo para a transdisciplinaridade é a gente entender, desenvolver uma consciência crítica a respeito do conhecimento que nós mesmos estamos produzindo, ou seja, dos saberes que a gente pretende trazer ao diálogo. E é para uma crítica do conhecimento ecológico, mais especificamente para uma crítica das teorias e modelos em ecologia, que eu fui convidado a falar. E a minha contribuição ao debate, então, é a seguinte: a ecologia é uma ciência com um potencial transformador enorme, não só pelo conhecimento que ela produz, mas também pela maneira singular pela qual nós, ecólogos e ecólogas, produzimos esse conhecimento. E eu vou começar essa análise, então, com uma metáfora que deve ser conhecida de muitos de vocês, que é a metáfora da teoria como um lugar de onde se olha. Então, como se fosse um mirante, uma colina, um alto de uma montanha, de onde a gente tem uma visão panorâmica de uma paisagem, e lá do alto desse lugar, a gente pode desenhar mapas, que são os modelos, e eles vão nos ajudar a navegar por essa paisagem. E nesse processo de construção e uso, os mapas podem ir sendo aperfeiçoados e o nosso entendimento da paisagem também. Bom, tem um problema com essa metáfora, embora ela tenha elementos muito legais para se pensar em teoria. O problema qual que é? É que a paisagem, o mirante, a montanha já estão lá, eles estão dados, e tudo é construído a partir deles. Isso é o que a gente chama de uma concepção axiomática de teoria, em que primeiro leis, um alicerce de leis são enunciadas, e então delas a gente deduz os modelos e tudo mais. E aí a gente tem que se perguntar, mas de onde vieram essas leis, gente? A resposta para isso pede uma concepção mais dialética de teoria, como um corpo de conhecimento que se reformula constantemente para buscar a sua própria coerência. E dessa reformulação constante depende a interação entre modelos, leis, resultados, métodos. Tudo isso que compõe a teoria está em constante interação e é meio difícil você dizer quem começou essa história toda. E muito, muito importante, essa interação que constrói uma teoria também envolve a interação entre valores e interesses das pessoas que estão construindo esse conhecimento. Não há construção de teoria sem pensar nela como um fenômeno social e que tem pessoas com os seus valores e os seus interesses. Então, tentando agora adaptar a nossa metáfora inicial a essa concepção, seria mais ou menos como se um mapa que a gente estivesse usando pudesse indicar um outro lugar onde a gente poderia construir um novo mirante. Depois que a gente constrói esse mirante, a gente pode subir lá e enxergar a paisagem de uma maneira totalmente diferente e dali construir outros mapas e assim por diante. Ou a gente ainda pode pensar que a gente tem grupos de navegantes com seus mapas, cada qual com seus mapas, percorrendo diferentes caminhos pela paisagem, que podem ou não se encontrar em algum momento e compartilhar o que eles descobriram dessa paisagem tão complexa, trocar mapas, construir juntos ou separados novos mirantes e assim por diante. Eu queria abrir um parêntese que eu devo todas essas reflexões a uma colaboração super frutífera com alguns colegas queridos, especialmente o Bruno Travassos de Brito, que eu orientei no doutorado e agora é pesquisador pós-doutor lá na USP, a Renata Pardini, também da USP, e o Chabel Elhani, da Federal da Bahia. E na pesquisa que nós fizemos em colaboração, que faz parte do doutorado do Bruno, a gente descobriu que a teoria em ecologia é construída muito mais dessa maneira dialógica, e é uma maneira pragmática de construir conhecimento, porque ela avalia as ações e decisões tomadas pelos seus resultados. Se os resultados foram bons, o caminho foi bom. Esse é o princípio pragmático de construção de qualquer coisa. Então, uma concepção pragmática, ela se orienta muito mais pela eficácia da teoria, como forma de aprender sobre certas situações. E de onde vem essa eficácia? Como é que a gente sabe o que é eficaz ou não? Esses critérios, eles precisam ser negociados pelas pessoas que produzem e que estão aplicando o conhecimento em cada contexto. Se a gente reconhece isso, a gente percebe que a construção de modelos de teoria é indissociável da interação entre os agentes que participam dessa construção, ou seja, é um processo coletivo e social que envolve pessoas com valores e interesses.
Portanto, a construção de teoria é um processo político. E eu creio que tanto o Peu quanto Mariana vão entrar mais em detalhe nisso, não sou a melhor pessoa para falar disso. Eu quero voltar a dois exemplos que olham mais internamente para o funcionamento da nossa teoria, que ajudam a entender melhor essa minha posição, essa minha visão da teoria. O primeiro, os dois exemplos vêm do nosso estudo de caso, que é a teoria da sucessão, e o primeiro é que há artigos que propõem uma teoria axiomática da sucessão, no que hoje a gente entende por teoria da sucessão. Na literatura, se a gente olhar para os artigos, a gente descobre que há esses artigos. Só que esses artigos que tentam, então, enunciar as leis e aí os modelos e as previsões desses modelos e os métodos para verificar tais previsões, eles não são muito utilizados nem muito citados nessa literatura. E muito da pesquisa em sucessão hoje diverge em aspectos conceituais muito importantes dos propostos por essa abordagem. E esse exemplo, para nós, revela que as abordagens axiomáticas podem até estar aí, muitas vezes construídas a posteriori, mas seguem pouco usadas na prática da pesquisa ecológica. O outro exemplo muito revelador foi a grande quantidade de artigos de sucessão que passaram, a partir dos anos 2000, a usar a teoria neutra da biodiversidade. E por que isso é notável? Porque a teoria clássica de sucessão depende de você reconhecer que as espécies são diferentes, há grupos funcionais, como pioneiras e tardias, enquanto que a teoria neutra recusa esse pressuposto. E, no entanto, ecólogos e ecólogas estão produzindo hoje uma teoria da sucessão que combina esses dois modelos e vê utilidade nisso. Então, esse exemplo nos revela que, na prática, todos os pesquisadores e pesquisadoras ecologistas estão o tempo inteiro combinando esses modelos, vindo de referenciais teóricos, às vezes contraditórios, e por quê? Porque pragmaticamente valorizam mais essas tentativas que são necessárias para se dar conta de um problema complexo, do que um eventual rigor teórico-metodológico que se mantém em um único referencial. Em resumo, a mensagem é: teorias são construtos coletivos em constante mudança, cujo sentido é dado por seu contexto de produção e aplicação. E é dessa maneira que eu acredito que a ecologia mantém a sua pluralidade de teorias e de abordagens, que vem lá da fundação da ecologia. Ela bebe de muitas fontes diferentes. E eu acredito que esse pluralismo dialógico e pragmático seja uma vantagem que nós, na ecologia, tenhamos para construir um conhecimento transdisciplinar e contextualizado. Mas não garante por si que a gente vá conseguir isso. É um passo bem maior a gente conseguir um conhecimento transdisciplinar e contextualizado. Então, há um longo caminho entre esse potencial que eu enxergo na maneira como a gente constrói teoria e conhecimento e chegarmos, de fato, à construção de conhecimento transdisciplinar e contextualizado. E sobre esse caminho, eu acredito que Peu e Mariana podem falar com muito mais propriedade, de tal forma que eu agradeço muito a atenção de vocês e encerro por aqui para a gente poder ter bastante tempo para debater. Muito obrigado. Paulo, muito obrigada. Acho que já colocou bastante fermento nesse debate, então acho que vai ser bastante interessante agora ouvir o Peu e, na sequência, a Mariana complementando, então, essa discussão. Então, passo agora a palavra para o Pedro Rocha, difícil até falar Pedro, né? Peu, por favor. Boa tarde. Vou projetar uma apresentação para ajudar aqui na minha fala. Todos me enxergam e conseguem ver a projeção? Ótimo, Peu. Obrigado. Então, vou botar aqui meu cronômetro para começar. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Para quem não consegue me ver... Desculpa te interromper, você tirou do modo de apresentação, só para retornar. Ah, foi? Ah, foi. Pronto, voltou? Ótimo, obrigada. Está ótimo, obrigada, Pedro. Para quem não consegue me ver, eu sou um homem cisgênero, branco, de 57 anos, com cabelos castanhos e usando óculos.
e atrás de mim há uma estante com alguns livros e esculturas e uma parede branca. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da Rabeco pelo convite para participar dessa mesa redonda. O tema da relação entre ecologia e sociedade é particularmente atual nesses tempos em que a nossa democracia, o meio ambiente, a ciência e os setores mais vulneráveis da nossa sociedade vêm sendo duramente atacados. Estou honrado de dividir a mesa virtual com os demais colegas ecólogos, professoras Mercedes e Mariana, professor Paulo Inácio. Espero que as ideias que trago aqui sejam úteis para o nosso debate. Elas derivam de alguns anos de reflexões resultantes da interlocução ou colaboração com vários colegas do setor aplicado e da academia, alguns dos quais apresentados nas fotografias desse slide de abertura. As 4 frases ao lado esquerdo do slide resumem o argumento dessa apresentação, que passo a desenvolver. A expectativa de que a ciência ecológica contribua para a construção da conservação, sustentabilidade e bem-viver supõe algum tipo de relação entre a ciência e outros setores da sociedade diretamente envolvidos com a resolução de problemas concretos. A compreensão ainda prevalente sobre como se dá essa relação, ou como ela deveria se dar, pode ser expressa do seguinte modo: a sociedade financia a ciência. Os cientistas, apartados das pressões políticas da sociedade e seguindo sua curiosidade individual, investigam uma diversidade de temas e produzem conhecimento pautados em critérios de qualidade estabelecidos dentro da própria comunidade científica. Quanto maior a quantidade de financiamento, maior a quantidade e a diversidade de conhecimento produzido pela ciência. O conhecimento científico é apropriado por outros setores da sociedade e usado em processos de tomada de decisão e de produção de tecnologia. Apesar da grande influência cultural e política desse modelo linear de relação entre ciência e prática, inúmeros estudos que investigam ciência e tecnologia têm demonstrado que o conhecimento produzido desse modo tende a ter pouco impacto na sociedade. Isso porque grande parte do conhecimento científico não é acessível a outros setores da sociedade. Ele é materialmente inacessível porque é veiculado em periódicos e livros de pouca circulação ou cujo acesso é pago. E é cognitivamente inacessível porque é veiculado em outro idioma e usa a hermética linguagem científica. Ainda que fosse acessível, o conhecimento científico não é usável, porque é produzido endogenamente na ciência, sem considerar as demandas específicas do mundo da aplicação e as restrições que esse mundo impõe ao seu eventual uso. Finalmente, ainda que fosse acessível e usável, as soluções propostas pelo conhecimento científico podem ser socialmente inaceitáveis, nos casos em que essa produção desconsiderou o contexto político e as decorrências sociais da aplicação. Problemas relacionados à conservação, sustentabilidade e bem-viver diferem qualitativamente dos problemas das ciências naturais, que tradicionalmente são investigados através das estratégias de pesquisa descontextualizadoras. Isso ocorre, em primeiro lugar, porque o escopo de um problema real não coincide com o escopo de uma única disciplina científica, de modo que é impossível abordá-lo disciplinarmente. Adicionalmente, esses problemas reais são construções pertinentes à esfera pública e, caracteristicamente, possuem apenas não uma dimensão factual, mas também uma dimensão normativa. A dimensão factual está relacionada ao julgamento de fatos. Problemas socioecológicos são percebidos em sistemas abertos e dinâmicos por atores sociais que conhecem diferentes fatos sobre esses sistemas. Em função disso, há dificuldade em se chegar a um acordo social no julgamento dos fatos. Problemas na esfera pública são, assim, factualmente complexos. A dimensão normativa está relacionada ao julgamento de valores. Diferentes atores sociais possuem diferentes sistemas de valores, o que faz com que tenham expectativas distintas sobre o que representa a melhoria de uma situação socioecológica concreta. Sendo assim, tendem a formular diferentemente o que constitui problema nessa situação. Assim, há uma dificuldade em se chegar a um acordo entre o julgamento de valores. Problemas na esfera pública são, portanto, normativamente ambíguos. Um complicador adicional se refere ao fato de que as dimensões factual e normativa interagem no nível do indivíduo. A depender de seus valores, em situação de polarização política,
o indivíduo tende a acessar de modo enviesado as evidências disponíveis e as suas memórias de longo prazo, e a usar estratégias de raciocínio criativas para gerar conclusões simpáticas às suas opiniões prévias. Ainda que as conclusões derivadas desse raciocínio quente estejam erradas, o indivíduo tem a sensação de que suas crenças são justificadas, já que o processo de enviesamento é inconsciente. Desse modo, a própria definição sobre qual é o problema em uma situação da esfera pública não depende apenas de fatos e nem é completamente racional. Chegar a um acordo sobre qual é o problema a ser atacado, então, demanda mediação política e representa, em última instância, um processo de disputa de agenda. A ciência não é capaz de substituir essa mediação, particularmente em situações de polarização política, nas quais há uma grande tendência de uso simbólico da ciência por partes envolvidas. A ciência é usada simbolicamente quando uma parte interessada na disputa escolhe, deliberada e conscientemente, uma peça de conhecimento científico que se ajuste à defesa de sua posição prévia, sem o objetivo de iluminar o debate, mas de vencê-lo. Em função das características desses problemas da esfera pública, a literatura mostra que vários campos da pesquisa interessados em ampliar a relevância social da ciência abandonaram o modelo linear de relação ciência-prática e adotaram modelos bidirecionais de coprodução. Neles, cientistas e representantes de setores da sociedade interagem para definir um problema de interesse comum a ser atacado e para estabelecer estratégias para solucioná-lo. Nesse processo, a colaboração entre os envolvidos contribui para uma compreensão mais completa da situação-problema, levando em conta fatos e valores, o que implica na produção de soluções mais acessíveis e usáveis e consideradas mais legítimas. Em função da origem relativamente independente dessas abordagens em diferentes campos científicos, há uma diversidade de termos que se referem a conceitos e estratégias de interação bidirecional. Uso aqui o termo transdisciplinaridade para me referir genericamente a esse conjunto de estratégias. Concluindo, então, a primeira parte desse argumento. A produção ecológica disciplinar, derivada de processos endógenos à ciência, não é suficiente para gerar alto impacto social e transformar a conservação, sustentabilidade e bem-viver. O aumento do impacto social da ecologia demanda que ecólogos se engajem em processos transdisciplinares com a participação de cientistas de outras áreas do conhecimento e de membros de diferentes setores sociais implicados nos temas de investigação. Contudo, essa trilha não é simples. Tal engajamento é dificultado por restrições relacionadas ao contexto acadêmico a que estão submetidos os ecólogos e a maioria dos outros cientistas. Alguns exemplos. A organização de nossas universidades é majoritariamente disciplinar. A formação oferecida por nossos cursos usualmente tem foco na especialização científica e a estratégia pedagógica usualmente se baseia no ensino transmissível e centrado na compreensão de conteúdos. Nossa extensão universitária tem forte viés de relação unidirecional da ciência com a sociedade, seguindo um modelo de lacuna. E nossas políticas acadêmicas e nossa cultura acadêmica, que se retroalimentam, tendem a privilegiar a especialização e a interação com pares acadêmicos e a usar indicadores de desempenho que desestimulam o engajamento em colaborações com setores não acadêmicos. Alguns membros da nossa comunidade acadêmica têm sido capazes de superar essas restrições a partir de seu desejo pessoal, por vezes facilitado por suas circunstâncias particulares. Isso demanda, normalmente, um processo de remar contra a maré e de aprender fazendo, que pode ser direcionado às atividades de ensino, orientação, pesquisa e extensão, na medida em que são estabelecidos contatos e colaborações com pesquisadores de outros campos e com membros de diferentes setores sociais. Contudo, a superação sistêmica das restrições à promoção de transdisciplinaridade pela ecologia brasileira, necessária para ampliar o impacto social dessa ciência, depende de uma alteração das estruturas que a geram. Ou seja, é necessário institucionalizar a transdisciplinaridade como um modo de produção de conhecimento complementar à disciplinaridade e tão importante quanto ela.
Buscar essa alteração também representa um processo de disputa de agenda que ocorre em um sistema acadêmico no qual há uma distribuição assimétrica de poder. Se queremos incluir seriamente a transdisciplinaridade na ecologia brasileira e aumentar seu impacto social, devemos disputar essa agenda nas nossas diferentes esferas de atuação, buscando meios para institucionalizá-la. Usualmente, quando os setores capazes de realizar suficiente pressão para alterar a agenda institucional estão desatentos a um tema, a agenda permanece favorável ao status quo. Para que um grupo de menor poder político tenha a chance de alterar a agenda institucional, ele deve explicitar a existência de um conflito entre a situação real e a situação desejada e promover a expansão desse conflito, captando a atenção de seus pares. Isso pode angariar o apoio capaz de promover uma pressão mais substancial sobre as instâncias de decisão institucionais, levando à alteração de políticas. As universidades públicas brasileiras se caracterizam por um padrão de governança colegiada com representação de professores e estudantes, como os presentes aqui nessa reunião. Além disso, parte importante do nosso sistema de fomento científico inclui integrantes da própria comunidade acadêmica. Dada essa situação, há um campo potencialmente frutífero para essa disputa de agenda. Ela pode acontecer em nossas ações cotidianas, como, por exemplo, na definição de grades curriculares e de estratégias institucionais para o ensino e a orientação de graduandos e pós-graduandos, na formulação de normas relativas ao fomento e avaliação de estudantes, professores e cursos, no estabelecimento de políticas de desenvolvimento institucional, etc. Aumentar o impacto social da ecologia no Brasil, portanto, depende não apenas de nossa ação como cientistas e professores, mas de nossa atuação política na disputa de uma agenda transdisciplinar no sistema acadêmico. Resumindo, então, o argumento, a produção científica disciplinar não é suficiente para gerar alto impacto social. Um aumento desse impacto demanda que ecólogos se engajem em processos transdisciplinares. Contudo, há dificuldades estruturais para que isso ocorra de modo generalizado. Modificar essa estrutura requer uma disputa de agenda contínua pelos ecólogos. Espero que essas ideias estimulem nosso debate e obrigado pela atenção. Muito obrigada pela apresentação e pela pontualidade. Ele falou 14 minutos, foram 14 minutos, precisamente, está bem cronometrado. Então, a gente vai passar agora para a Mariana, né? Mariana é professora de Ecologia da UFRJ e tem produzido aí uma série de trabalhos também, que eu acho que, pegando um pouco na linha do Peu, de enorme relevância social, eu acho que também vai poder discutir um pouco essa experiência conosco. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mercedes. Agradeço muito a organização pelo convite. É uma honra para mim estar aqui nessa sociedade que é tão importante para nós, com esse grupo de pesquisadores que eu admiro muito, e sobretudo com vocês que estão aqui. Nós temos 97 pessoas na sala, muito obrigada por estar aqui. Eu fui convidada a falar sobre um trabalho que a gente publicou ano passado, quantificando qual seria o valor, qual seria o custo econômico da gente conseguir conter novas pandemias a partir de ação ambiental. Então, vou falar sobre esse trabalho com vocês e tentar fechar trazendo novamente o tema dessa mesa que é a transformação. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Mercedes, me avise se já estiver aparecendo. Tá ótimo, perfeito, Mariana. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre esse baixo custo de prevenção de pandemias através de ação ambiental. Eu acho que, só lembrando aí que as referências estão aqui na parte inferior do vídeo. Eu acho que a essa altura vocês já sabem, né, que já devem ter visto essa estatística, 75% das doenças infecciosas que nos acometem, elas vieram de animais, né, são de origem zoonótica. Então, há muita doença aqui, só ilustrando algumas, o sarampo, cachumba, leishmaniose visceral, a gripe, dengue hemorrágica, HIV e, obviamente, a Covid-19, né, claro.
E o que a gente tem observado, então, é um aumento, sobretudo a partir da década de 60, dessas doenças, né, de emergência, dessas novas doenças. Então, é um alerta que já vinha sendo dado pela comunidade científica há bastante tempo. Então, a Covid-19 vem assim como uma espécie de uma tragédia anunciada. E a Covid tem servido para uma espécie de um despertar para essa realidade tão dura, né, da emergência de doenças. Mas esse despertar, na minha opinião e na opinião de alguns colegas, ele tem ficado muito no sentido de criar uma estrutura para preparação para novas pandemias. Então, do que se trata isso, né? São dentro da área da saúde pública mesmo, está pronto para os hospitais estarem prontos para receber os pacientes, no caso de novas pandemias, também a estrutura sanitária de conter a emergência de um vírus, de modo que não ganhe proporções pandêmicas, e também alguma coisa em relação à soberania nacional mesmo, né? Para a gente ter autonomia, os países terem autonomia para terem as seringas, as luvas, as máscaras necessárias no caso de uma nova pandemia. Então, a gente tem sentido que, a partir da Covid, esse sentido de necessidade de preparação para uma nova pandemia tem emergido, tem verbas nesse sentido, políticas nesse sentido, mas a prevenção de pandemias parece que não entrou na agenda ainda. Como se a prevenção fosse impossível, mas a gente sabe que existem ações humanas que estão diretamente ligadas à emergência dessas doenças infecciosas, né? Então, em princípio, se a gente atacar essas atividades, a gente poderia reduzir a probabilidade do que a gente chama de spillover, né? Da emergência de novas doenças a partir de um contato com animais. Então, a mudança de uso do solo é muito importante, mudanças na agricultura, viagens, e aí tem uma série de atividades que são muito importantes. Eu vou concentrar aqui nas mudanças de uso do solo e na caça. Então, o desmatamento e o tráfico de animais silvestres, eles colocam as pessoas e também os nossos animais em contato com animais silvestres que carregam patógenos. Então, esse contato aumenta a chance de a gente ter, então, uma emergência de uma nova doença ou reemergência de doenças que já são conhecidas. Então, existem muitos estudos nesse sentido. Quando a gente tem uma paisagem com mais de 25% de desmatamento, aumenta muito a probabilidade de transmissão viral. Muitos casos na literatura mostrando a relação entre desmatamento e emergência de ebola, Nipah, na Ásia, malária, né, reemergência de malária na Amazônia. Então, isso está bem estabelecido. E o tráfico de animais silvestres também aumenta esse contato nosso com esses possíveis patógenos, né? Através do contato com esses animais silvestres. Então, no tráfico de animais silvestres, ele está associado com o mercado de pets e também com a carne de caça para consumo, né? Então, existe uma diferença muito grande no processo que começa com o caçador e termina com o caçador, que é o que acontece com comunidades tradicionais. Então, claro que existe uma chance de contato com novos patógenos, mas a chance de que isso ganhe proporções pandêmicas é muito pequena, se comparado, por exemplo, a um caçador que está envolvido com a comercialização dessa carne, né? Porque a gente aí tem um atravessador, tem um comerciante, até você chegar ao consumidor final, tem uma cadeia onde os fluidos desses animais entram em contato com muita gente e chegam geralmente a centros urbanos, né? Então, nessa ideia aí da preparação versus prevenção, o que a gente decidiu fazer, então, foi ver qual seria o custo econômico para prevenir novas pandemias. Então, nesse estudo, a gente focou em 4 ações principais: o controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres, a vigilância sanitária nas áreas de risco e a biossegurança na criação animal. Eu vou falar só dos 2 primeiros, tá? Porque por uma questão de tempo mesmo. Então, a gente calculou que um programa de prevenção em escala global custaria de 22 a 31 bilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, é difícil, na verdade, a gente ter noção, né? 22
31 bilhões de dólares, quanto é isso? Os Estados Unidos gastam por ano, em média, 700 bilhões de dólares só com o setor militar. Então, é muito dinheiro, mas, com certeza, é uma meta facilmente atingível, sobretudo para os países desenvolvidos. Então, o controle do desmatamento, a gente calculou um controle de desmatamento de 1,5 a 10 bilhões de dólares por ano, a partir do que a gente chamou de modelo brasileiro do controle do desmatamento. Então, acho que aqui vocês, né, devem saber que o Brasil é um caso de sucesso, foi um caso de sucesso, não é mais, infelizmente, no controle do desmatamento. Então, entre 2005 e 2012, a gente reduziu em 70% o desmatamento, aumentou o PIB dos estados amazônicos em 140%. Então, esse controle do desmatamento ele custou $1 bilhão por ano ao Brasil. Isso aqui representa 0,1% do orçamento federal, que, na verdade, nem foi tanto orçamento federal, né? A maior parte desse dinheiro veio do Fundo Amazônia, Então, esse $1 bilhão por ano, né, que custava ao Brasil esse controle do desmatamento, não é nada se a gente compara, por exemplo, com 118 bilhões de dólares que a gente já gastou com a Covid-19 hoje. Tá? Isso aqui, então, Portal da Transparência, dados de hoje. E em termos do tráfico de animais silvestres, a gente calculou isso, né, em 19,4 bilhões de dólares por ano, na verdade, baseado num cálculo de quanto custaria para acabar com o tráfico de animais silvestres na China só, né, que é um grande problema. Isso aí foi calculado com o auxílio da coautora Bingbing Li, chinesa. Um caso um pouco distante de nós, né? Mas se a gente olhar aqui mais para perto, na Amazônia, por exemplo, para ver qual a importância disso, a gente vê que o tráfico de animais silvestres, né, o consumo de caça é enorme, então são 10.700 toneladas por ano, um mercado que gira aí 35 milhões de dólares por ano, equivale ao mercado madeireiro, por exemplo, na Amazônia brasileira. O que é mais importante é que a maior parte da carne de caça ela é comprada em mercados. Então, é aquele caso em que a gente tem a comercialização que aumenta muito a chance de um spillover, né? Então, o que a gente tem aqui, então, são 22 a 31 bilhões de dólares por ano para esse programa em escala global de prevenção. E isso comparado com esses 4 trilhões de dólares, que é o que a gente espera, né? Não a gente, não nós autores, né? Então, ainda está difícil estimar qual vai ser o custo da Covid-19, mas aí a gente tem visto algumas estimativas em torno de 4 trilhões, né? Então, esse custo ele é muito pequeno, o custo de prevenção, se comparado ao que a gente pode ter no caso da emergência de uma nova doença, talvez até mais séria, mais contagiosa mais mortal do que a Covid-19, né? Então, a pergunta que se coloca, na verdade, é se é tão mais barato prevenir, por que ninguém faz isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando eu fiz esse artigo, eu fiquei muito empolgada, foi um artigo com colegas economistas, tinha médico também no grupo de autores e tudo, e eu achei, nossa, cara, a gente achou a pólvora, né? A gente agora calculou quanto é que custa, a gente vai mostrar que é muito mais barato. Mas, na verdade, a gente já vem fazendo isso há um tempo, né? Não em relação especificamente à Covid, mas, por exemplo, a custo-efetividade em relação à preservação de florestas em geral, em relação a questões de clima, serviços ecossistêmicos. E, de alguma maneira, por alguma razão, isso não é suficiente. Então, isso tem, na verdade, chamado a minha atenção bastante, né? O que é que faz com que as pessoas ignorem esse risco, né? E ignorem, inclusive, essa relação custo-benefício que é muito clara. E isso tem a ver não tanto com a ciência que a gente faz, porque a gente tem feito boa ciência, né, nesse sentido, a gente tem gerado esses números que a gente já acredita que a sociedade precisa para fazer as boas decisões, mas não tem sido suficiente, né? Tem algumas áreas da economia que investigam
um comportamento humano, né, e um pouco de psicologia mesmo, para entender por que é que a gente insiste em comportamentos que a gente poderia considerar como não racionais, né? Não é racional. Se custa menos, os benefícios são enormes, não é racional não aplicar essas medidas. Mas isso, na verdade, a gente faz no nosso dia a dia também, né? Então, tem alguma coisa que tem a ver com o fato de que os benefícios, o custo ele é imediato. Então, a gente teria que botar aquele dinheiro todo ano para controlar e prevenir pandemias. Mas o benefício está lá na frente, é um benefício meio abstrato, né? Porque não é alguma coisa que a gente vai ganhar, é uma coisa que não vai acontecer. Então, a gente está investindo em que não haja emergência de pandemias, é um pouco difícil de quantificar. Além do mais, existe uma tendência humana em achar que aquilo não vai acontecer com você. Então, quem fuma cigarro, né? Quem fuma cigarro, já fumei, e a gente sabe que quem fuma cigarro também pensa, né? Não, isso não vai acontecer comigo, né? Tantas pessoas fumam e não acontece nada, então não vai acontecer comigo. Então, isso não vai acontecer comigo. É quase na verdade, é quase uma necessidade humana, né? Um instinto de sobrevivência. Eu sou do Rio de Janeiro, se eu for ficar pensando em todos os riscos que eu corro quando eu saio, eu não vou sair de casa, a gente precisa sair de casa, né? E, além disso, tem uma questão também do tempo da política. O tempo da política é um tempo que gira em torno de 4, 5 anos, né? Quando você é eleito e você é reeleito. Então, e os benefícios de uma política de prevenção de pandemias, da mesma maneira que isso se aplica a várias políticas no âmbito ambiental, os benefícios são lá para frente, e são, mais uma vez, né? São coisas que são evitadas, não são ganhos que a gente vê materialmente, né? Facilmente. Então, esse tempo da política também prejudica um pouco a nossa capacidade de reagir e agir enquanto sociedade de uma forma mais racional. Então, o que eu gostaria aqui de concluir nessa palestra é que a gente talvez tentasse debater, né, o que a gente precisa fazer para transformar não só a nossa ciência, a ciência que a gente faz, que eu acredito, na verdade, que é uma ciência muito boa. A gente viu várias palestras aqui, também o Ricardo, no começo, na apresentação do painel, falou, né, sobre a qualidade da ciência que a gente produz em ecologia, em âmbito internacional e em âmbito nacional também, mas por que isso não é suficiente? O que a gente precisa fazer para conseguir comunicar melhor essa ciência e também falar sobre transformação, e não só transformação da ecologia, mas transformação da sociedade, transformação na maneira como a gente vê o mundo, da maneira como a gente comunica risco, de modo que a gente possa transformar não só a ecologia, mas transformar a sociedade, né? A gente precisa de uma transformação drástica se a gente quiser atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, como a Mercedes bem colocou. Então, agradeço os meus colegas que fizeram artigo comigo, a minha casa, a UFRJ, todas as instituições que financiam o trabalho, e, sobretudo, a Rabeco. Eu queria aqui lançar uma campanha informal. Então, eu comecei, isso aí que é para os colegas que são professores, eu comecei a fazer no meu grupo, eu dou de presente de aniversário de defesa uma anuidade da ABECO. Então, lanço aqui essa campanha informal de presentear os alunos com anuidades da ABECO. Os alunos têm perdido um pouco a noção do que são sociedades, para que elas servem. Eu acho que isso é bastante importante. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Acho que também já acrescentou aí uma outra camada aqui de complexidade para essa discussão. Nós estamos com uma série de perguntas. Eu vou tentar aqui me organizar, que já é uma dificuldade, mas vamos lá. E para fazer aqui o nosso debate. O sistema ele não me permite acompanhar muito bem a ordem de entrada aqui, que à medida que elas vão entrando, elas vão se reorganizando. Mas eu vou começar aqui pela primeira pergunta, do Fernando Augusto Schmidt. Então, ele já coloca, que é uma pergunta um pouco fora do contexto, mas que considera fundamental para o avanço da ecologia e ciências naturais no Brasil em geral. Então, ele argumenta sobre os cortes orçamentários de bolsas, qual seria o futuro, né, dos programas de pós-graduação da área de biodiversidade em rincões remotos do Brasil.
né, que se a gente ficaria restrito aos grandes centros acadêmicos, né, e científicos para estudos de biodiversidade e a formação de recursos humanos em alto nível dentro da área, né? Ele é professor de ecologia na Universidade Federal do Acre. Não sei se alguém gostaria, vocês preferem que eu faça bloco de 3 perguntas, ou a gente pode ir seguindo pergunta a pergunta. Nós estamos com 11 perguntas aqui, algumas eu acho que ainda consigo agrupar, se vocês me derem um tempinho. Alguém gostaria de assumir essa? Eu vou fazer um comentário rápido, posso? Claro, por Eu favor. acho que quem pode falar muito a respeito disso tem muito a ver com o que Peu apresentou, né? Mas eu acho que não é fora de contexto, não, viu, Fernando? Eu acho que é uma pergunta totalmente dentro do contexto, porque aí a gente está vendo uma das muitas barreiras institucionais para a gente avançar na construção de conhecimento transdisciplinar, né? Porque como ele é contextualizado, essa produção tem que se dar em loco, né? Ela tem que estar presente pelo Brasilzão todo, com todas as realidades. Claro que não é só isso que garante, né? A gente já tem universidades em muitos lugares, mas é pré-condição, né? Então, o comentário é só que, para mim, é totalmente dentro do contexto que está sendo discutido aqui. Deixo para a Peu Você gostaria de elaborar. complementar? Eu queria fazer um comentário breve também. Diga. Bem brevemente, eu acho que esses cortes eles vêm de longa data, mas eles estão cada vez piores, né? A gente está passando por um período que a gente espera que logo acabe, né? Mas independentemente desse momento atual de degringolação, de descer a ladeira, uma das coisas que talvez seja muito importante é que talvez a pesquisa, a universidade, a pós-graduação, ela passe a ser mais bem vista de um modo mais simpático pela sociedade, na medida que elas se inserem mais nas sociedades em que elas estão presentes, né? Então, discursos de pós-graduação conseguirem demonstrar para a sociedade local, para as instituições locais, o quanto que eles fazem coisas que são importantes, né? Eu acho, mais uma vez, nesse sentido, aquela ideia de a gente agregar ao norte de pesquisa disciplinar, pesquisas também, que são pesquisas relacionadas com questões locais, que eventualmente não vão dar paper internacional, mas vão dar uma solução, uma orientação robusta para uma defesa local, talvez isso faça que a gente consiga angariar da sociedade um apoio social importante, inclusive para as defesas mais difíceis de manutenção, de apoio econômico e de financiamento, né? Não é uma resposta de onde que vai dar, porque eu espero que a gente volte, né, desse caminho horrível que a gente está, mas eu acho que é uma questão importante para a gente pensar, né, o quanto que a gente está de fato inserido na sociedade e o quanto que a sociedade nos percebe como parceiros, né? Eu acho que esse processo histórico que a gente viveu aí nas últimas 2 décadas, né, de interiorização das universidades, ele foi central para a gente ampliar exatamente o conhecimento dos sistemas brasileiros, né? E essa capacidade de fazer pontes, né, com a gestão também, não só no nível federal, né, mas como a gente fala, muito importante também que os governos locais recebam essa contribuição da ciência que é feita também com essa visão, com a perspectiva, né, dentro dessa escala. Então, eu acho que esse é um processo difícil de retornar, né, uma vez que você já ganhou um certo espaço e como acho que o Peu colocou, as comunidades também se aproximam das universidades e vice-versa. Então, esse é um processo, ele sofre abalos, como é o que a gente está sofrendo agora. Não acho que ele possa ser totalmente extinto, acho que essa semente já está lá e tem que ser mantida. Mas eu acho que é fundamental quando a gente pensa nas dimensões do Brasil, na diversidade de sistemas que a gente tem, nas demandas regionais também, que são bastante particulares. Então, dificilmente cursos que estão em grandes instituições, em grandes centros, vão poder atender de forma satisfatória, adequada a essa demanda. Então, acho que a gente tem que respirar um pouco mais fundo, garantir um pouco de fôlego por mais um tempo, porque eu acho que esse é um processo que não volta, né? Mas eu falei, ele vai ter que se recuperar um pouco em termos de dimensão nos próximos anos, eu espero, se a gente tiver uma mudança efetiva, né, na gestão, né. Eu vou juntar aqui uma série de questões que vieram sobre o ponto da transdisciplinaridade, não consigo passar por todas, Gabriela também me orienta um pouco no tempo que a gente tem para a mesa, né, porque são várias perguntas, né. Algumas delas, né, tem uma questão também da própria Gabriela, eu acho, entendo aqui, está a pergunta como da Gabriela, né, enquanto ecóloga, né, como é que ela pode trabalhar essas ferramentas, né, transdisciplinares e ultrapassar essas barreiras, né, como é que ela pode se engajar verdadeiramente com as partes interessadas, que não seja um processo simplesmente de consulta.
e se a gente aqui poderia, então, dar exemplos, né, ou citar, né, processos como esse, em que realmente você consiga fazer uma pesquisa transformadora, né. A gente também tem uma questão correlata da Thais Zanata, que ela sugere que caminhos, né, eles poderiam seguir, tanto em termos de livros, cursos, para aprimorar essas habilidades no diálogo transdisciplinar entre ecologia, política e sociedade. Espera aí que aqui está pulando aqui as perguntas, difícil de acompanhar. E a Mariana também, Mariana Ferraz, xará aqui da nossa Mariana, que ela coloca aí a questão do reconhecimento do próprio trabalho da transdisciplinaridade, né, inicialmente muito restrito a áreas como, por exemplo, ecologia humana, e como é que buscar expandir essa perspectiva em diversas linhas de pesquisa em função das limitações também que foram apresentadas, né? Então, acho que a gente tem aqui 3 perguntas que também trazem um pouco desse desafio da transdisciplinaridade, em termos de fontes, talvez de exemplos, e como ser capaz de expandir esse diálogo, né? Então, não sei quem se arriscaria. Eu me arrisco aqui um pouquinho, apesar de que eu acho que o Peu é o mais qualificado para responder, mas eu acho que existem alguns... Eu gostaria de adicionar um entrave à transdisciplinaridade, que é a maneira como nós somos avaliados. Então, dentro da CAPES tem aquele, né, os periódicos e tudo mais, e o Qualis CAPES, e a gente é avaliado dentro da nossa área. Então, quando a gente faz trabalhos interdisciplinares, isso já aconteceu comigo nas minhas interações com o pessoal da área de saúde até, em que a gente tem dificuldade de publicar e de ser reconhecido por essas publicações. Então, isso é uma dificuldade adicional estrutural, né? O Peu falou sobre isso, sobre a estrutura da academia. Mas, em termos de como trabalhar, eu acho que a gente tem que ter muita disposição, né? de criar esse diálogo. Esse diálogo não é fácil. O meu diálogo com os meus colegas, por exemplo, das áreas de humanas, eu acho que é um diálogo difícil. A gente tem um ritmo e a gente é diferente, um discurso diferente, uma maneira de trabalhar diferente, mesmo nas atividades que envolvem, por exemplo, nem as humanas, mas nas colaborações com o meu marido, que é físico, a gente não consegue dialogar, muita dificuldade de diálogo. Então, acho que precisa, primeiro, muita disposição e abertura para entender outros sistemas de conhecimento. Eu acho que essa seria a minha sugestão para quem gostaria de entrar enveredar por esse caminho, é ter muita abertura de espírito. Eu acho que isso que a Mariana é super importante, falou é super importante, né? Acho que a gente tem que compreender que é um caminho longo. É super difícil conseguir entender uma pessoa de outra área, que tem uma formação diferente da nossa. É muito difícil conversar com as pessoas do setor aplicado, porque elas têm uma compreensão completamente diferente da nossa, um vocabulário diferente. Então, precisa de tempo. E quando a gente tenta fazer isso voluntariosamente, né? Eu vou lá agora, então eu vou tentar fazer isso independentemente das restrições do sistema, é muito dolorido. E muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, porque senão elas podem naufragar do ponto de vista acadêmico. Então, por exemplo, a gente tem um grupo grande lá na UFBA que tem discutido essas questões. Os pesquisadores mais novos, eles falam, não tem um jeito de fazer isso. Eu estou estabelecendo meu laboratório agora, eu tenho que apresentar publicação para conseguir recursos para pesquisa. Se eu for tentar interagir com setores da sociedade, que é uma interação difícil, demora um monte para poder consolidar, ou com pessoas de outra área, eu vou ter muita dificuldade para conseguir ter as minhas primeiras publicações, e vão ser publicações publicadas em periódicos que têm menos nível de impacto, porque elas são interdisciplinares. Então, eu acho que é importante a gente perceber que existe essa dificuldade, que não é um caminho simples. Eu acho que quem tende a fazer esse tipo de atividade são pessoas que estão mais no final da carreira, porque elas já conseguem se livrar dessas amarras e elas fazem o que elas dão na bereneta, que ela não tem mais que provar nada para ninguém, mas é muito difícil, né? Por isso que eu acho que é importante a gente, em todo lugar que a gente está, tentar fazer essa ação política de mudar a agenda, para poder mudar a estrutura que faz com que as pessoas não possam começar a se dedicar a isso logo de cara nas suas carreiras. Agora, eu acho que a gente consegue fazer, como as universidades brasileiras, elas são bem livres, né, me parece, do ponto de vista da nossa ação pessoal, acho que a gente pode começar a fazer essas coisas via ensino, por exemplo, via orientação. Então, chamar um colega lá para dar disciplinas ao longo dos anos junto, um colega das ciências humanas. E ao longo do tempo, dando disciplina junto, você vai compreendendo a linguagem dele, vocês vão pensando em questões
de um modo mais coordenado, ou então bancas de orientação, de acompanhamento de trabalho. É um negócio mais longo, mas dá para encaixar nas nossas atividades cotidianas, e isso incorpora na nossa carga horária, não é uma coisa que a gente tem que fazer além, né? Não é outro pratinho que tem que ficar girando, né? Então, acho que tem algumas estratégias que a gente pode fazer, mas tem que pensar que pode ser muito perigoso, né? A depender do estágio da carreira que você está. Eu concordo um pouco que acabou se tornando uma questão exatamente como o Pio colocou, de alguém que pode se dar o luxo de começar a entrar por essa linha porque já construiu um caminho disciplinar sólido, né? O que é um problema, porque a gente vai precisar efetivamente, como eu falei, eu acho que de uma nova geração de ecólogos que já venha de berço com essa perspectiva, né, para resolver esses problemas. Eu gosto muito de uma frase que estava num artigo muito antigo sobre transdisciplinaridade, que o mundo tem problemas e a universidade tem departamentos, né? Então, essa setorização ela não nos ajuda, né, a resolver esses problemas por outro lado, os próprios critérios de avaliação são definidos pela comunidade, as estruturas são feitas por nós mesmos, né? Então, esse também é um processo interno que tem que começar a ser gestado, né, de transformação dessas estruturas, né? Isso aí como foi colocado aqui, a disciplinaridade é uma zona de conforto, acaba sendo, né, o seu domínio mais restrito. Eu vou colocar mais uma camada do que a Mariana colocou, da dificuldade, às vezes, de olhar culturas acadêmicas diferentes, né, na interação com outras áreas do conhecimento. Quando você parte para resolver problemas que acontecem na escala global, você ainda tem o choque das culturas efetivamente, né? Então, de perspectivas, de visões de mundo muito diferentes, dependendo de que região do mundo, que parte do mundo você está e de onde você está falando. Então, efetivamente, eu acho que esse conselho, mais estranho que pareça em termos de tanta polarização, né, é o aprimoramento da capacidade de escuta, né? Eu acho que a gente tem que aprender a escutar e depois falar. Eu acho que esse é um ponto muito importante para essas questões. Paulo, não sei se você queria complementar, tem 2 perguntas quentes aqui para você também. Eu quero fazer um comentário rápido sobre isso, porque esse é um tema recorrente quando a gente discute o papel da ciência na sociedade. Eu acho que a pandemia colocou essa questão de uma maneira muito intensa para a gente, além de todas as modificações que a gente está vivendo, né? E eu vejo pelas perguntas, e já foi comentado aqui, que tem uma preocupação muito comum dos jovens, de quem está começando a carreira, que eu acho extremamente legítima. A estrutura como está hoje torna um luxo você tentar escapar da sua formação disciplinar e da sua área disciplinar. Mal e mal está dando para atender todos os indicadores que a academia considera relevantes para você construir a sua carreira. Imagina agora você pensar em se aventurar por outras águas que não são tão bem recompensadas assim, né? E aí eu acho que a saída passa por 2 coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem um diagnóstico claro aqui. Depois que sua carreira científica está consolidada, se você conseguiu consolidá-la, né, aí você se dá este luxo, né? E isso não pode ser assim na próxima geração. Então a gente tem que se reunir, né, todos que estão em diferentes posições nesse arranjo institucional, se reunir e se perguntar de que maneira o que a gente tem que fazer para que essa situação não se repita na próxima geração. E eu acho que é importante também, foi levantado aqui, é importantíssimo a gente reconhecer que dependendo do momento da carreira e da instituição, enfim, da posição que a pessoa está nesse arranjo, ela não pode ser exigida de fazer certas coisas, não se pode esperar de um jovem ou de uma jovem pesquisadora tentando construir a sua carreira numa lógica que ainda é fortemente disciplinar, a pessoa não precisa ter mais esse peso nas costas de, nossa, além disso eu não estou fazendo trabalho transdisciplinar, né? Não no sentido de que não deva, mas no sentido de que isso às vezes pesa, né? E eu acho que aí é um chamamento a velhos, né? Quer dizer, velharada, vamos abrir caminhos, né, para que os jovens possam trilhar. Eu acho que esse chamado tem que ser feito, e isso os jovens fazem e podem fazer cada vez mais, é de cobrar das pessoas que estão nessa situação confortável, vamos dizer assim, de, poxa, faça alguma coisa para que eu não precise chegar tão longe na minha carreira para conseguir fazer, para ter ações transdisciplinares. Eu quero fazer agora. O que você pode fazer por mim, você que está numa posição melhor do que eu, com mais recursos, né, para tentar mudar um pouco a estrutura. Então, acho que é importante a gente reconhecer os diferentes papéis, e é importante chamar para quem já está com a carreira mais consolidada algumas responsabilidades, né? As responsabilidades não são
não devem ser igualmente distribuídas, porque isso vai significar um peso muito grande para algumas pessoas. Elas não têm os recursos para, nesse momento, recursos institucionais, né, para atender a todas essas responsabilidades. Se me permite complementar para uma área do conhecimento que no Brasil já tem 45 anos, né? A gente já pode dizer que a gente atingiu um nível de maturidade que pode arriscar um pouquinho mais, né? E tentar realmente se transformar, né? Paulo, tem duas perguntas aqui que eu acho que eu vou direcionar inicialmente para você, mas eu acho também aberto para todo o grupo, né? A primeira é do Lucas Alencar, e tem um pouco a ver com essa discussão também da questão das publicações, que já foi mencionada aqui pela Mariana também. Se esse abandono, entre aspas, do rigor teórico, se dá em função da necessidade de publicar muito e rapidamente, e, portanto, falta de tempo para uma integração rigorosa entre diferentes teorias, ou porque o rigor teórico é menos relevante do que os modelos explicativos que nós construímos na nossa prática científica. Tem uma outra pergunta correlata da... Agora estou na dúvida se quem fez, eu acho que foi a Deise que encaminhou, mas eu acho que a autora da pergunta é a Tainá de Souza, né? Não, peraí, perdão, perdi aqui. Que era também relativa a essa questão da publicação, ou seja, um pouco o quanto que essa corrida, né, da publicação, na verdade, restringe, né, essas áreas de atuação. Vou passar para o Paulo, mas aberta para todas também. Tá. É do Lucas, né, essa primeira pergunta? Isso, achei a pergunta que me faltava aqui do Danilo, perdão. Tá? É como fazer uma metodologia para transformar toda a atuação acadêmica que está relacionada com a lógica de maximizar a produção de artigos em periódicos. Paulo, seu áudio ficou baixinho, Paulo. Talvez se você botar o microfone mais próximo. Um minuto. Melhorou? Melhorou agora? Ah. O Zoom tá aqui com vontade própria, de vez em quando ele abaixa meu áudio. Então, sobre a primeira pergunta, né, o que eu descrevi não é um abandono do rigor metodológico em si, é um abandono da ideia de que rigor metodológico equivale a construir toda a sua teoria a partir de um referencial lógico pré-determinado. Então, é como se você tivesse uma forma dada pelos axiomas e como eles estão postos e o que você pode fazer com eles, e tudo tem que ser feito conforme aquela forma. Tudo bem, para certas visões de teoria, isso é visto como rigor teórico, né? Mas você pode ter rigor, sim, sem abrindo mão disso. É isso que uma abordagem pragmática propõe. Tá? Agora, que o rigor, seja lá por qual visão que você tem de teoria, seja axiomática ou pragmática, ele está sendo fortemente prejudicado pela velocidade com que está sendo imposta, né, a gente para publicar os nossos achados e a própria maneira de publicar, né, quer dizer, você publicar em muitos artigos pequenininhos, ao invés de tentar, né, dar um tempo maior e juntar isso tudo numa síntese mais produtiva, que a gente acaba deixando para o leitor, né, então, e a leitora que tem que muitas vezes ler vários artigos de um autor para chegar a né, qual é a desse autor ou dessa autora. Sem dúvida, né? Mas eu não ligaria isso à adesão a uma ou outra visão de teoria. Eu defendia que a visão pragmática, há outras visões, né, mais axiomáticas, mas eu acho que é possível ter rigor, sim, em qualquer uma delas, e você aponta um dos motivos que tem a ver muito mais com a sociologia da ciência, que, de fato, prejudica o rigor, né? E, por consequência, prejudica a qualidade do conhecimento que a gente produz. Eu acho que, bom, era o que eu diria mais ou menos a respeito, eu acho que as outras pessoas também tocaram nesse problema, né, da pressão por publicação numerosa e rápida sobre a produção de conhecimento. Eu diria isso em termos gerais, eu acho que eu deixo espaço para os outros colegas agora falarem. Obrigado pelas perguntas. Gostaria de complementar, Mariana, Peu? Só queria dizer que esse negócio da avaliação é um bicho peludo, né? É difícil, porque é que se encontrou uma medida lá que todo mundo acordou que é mais ou menos legal para falar sobre produção científica, sobre rigor científico, né? Tem um número lá que todo mundo meio que acordou que substitui. Todo mundo mais ou menos, né? Tem um bocado de literatura que é super crítica a esses indicadores. Agora, para os indicadores da sua produção que medem relevância social, aí que não tem realmente nem um início muito bem consolidado de pensar o que significa isso, né? Porque você pensa, se a relevância está relacionada com políticas públicas, por exemplo,
uma das grandes dificuldades de políticas públicas é saber se o efeito social deriva da política ou se deriva de outra coisa, por exemplo, né? Porque o sistema é muito aberto, tem muitas causalidades, e outra coisa pode ter influência no resultado, não a própria política. Então, eu acho que talvez a gente tenha que repensar essa ideia de avaliação com base em resultados muito facilmente mensuráveis, e isso deixa uma certa lacuna, assim, de sensação de, bom, então como que faz para comparar essa gente, para distribuir dinheiro, né, para botar a gente para dentro e para fora do sistema? Eu acho que é uma discussão muito grande, muito importante, mas eu acho que ela é super essencial, né, porque ela está na base da canalização da ação dos pesquisadores para atuar de um certo jeito e não de outro. E esse um certo jeito os afasta de um certo tipo de produção que acaba sendo mais relevante socialmente, né? Então, ou a gente encara esse negócio rapidamente, ou a gente não consegue, de algum modo, reverter a estrutura que vai continuar fazendo com que o cara tenha que chegar lá aos seus 57 anos, como eu, vai começar a pensar em coisas com a sociedade, né? É quando o termômetro passa a ser mais importante do que o que ele diz, né, efetivamente, né, o que a febre diz sobre o paciente, né? Mariana, você queria complementar, não? Queria complementar, eu queria fazer um contraponto aqui, porque a gente tem falado, está falando de transdisciplinaridade e colocando, na verdade, transdisciplinaridade como uma barreira quando a gente fala de produção de artigos e tudo mais, mas, assim, só lembrando aos alunos que estão aqui, que muita produção acadêmica extremamente relevante é transdisciplinar. Então, a transdisciplinaridade não é apenas falar com determinados setores da sociedade, é também falar, dialogar com outras áreas dentro da academia que produzem artigos científicos que são altamente citados em revistas altamente com grande impacto dentro daí dessa numerologia que nos amarra, né? Ainda dá para a gente fazer trabalhos muito relevantes dentro da academia também. Então, não existe assim uma contradição entre essas duas coisas. Elas podem caminhar juntas também. Então, nesse sentido, como o Paulo falou, né, eu acho que cabe muito aos professores trazerem os alunos para pesquisas que já são transdisciplinares e que têm sim grande potencial de publicação. São mais difíceis, mas se o professor já traçou uma parte desse caminho, já estabeleceu colaborações que funcionam, né? Então, eles podem trazer os alunos e acelerar um pouco esse processo. É um pouco do que o Paulo estava colocando, né? Da nossa responsabilidade de abrir um pouco esses caminhos, né? Suavizar essa trajetória para a nova geração, né? Eu acho que é importante. Vou pegar o gancho aqui na sua fala, Mariana, porque tem uma pergunta da Letícia Cavalcante exatamente sobre o seu artigo, esse que você mencionou, né, da questão da prevenção das pandemias, né, que saiu numa revista científica de alta circulação, teve bastante divulgação. Se você teve alguma reação de gestores, né, ou se você teve essa oportunidade de discutir isso, né, com governos, como é que foi feita essa comunicação, qual é a reação das pessoas fora da academia a esse trabalho. Vou juntar com uma outra pergunta, né, que discute a questão do Fábio Cavalcante, do desmatamento da Amazônia e a possibilidade dessa próxima pandemia ter origem aqui no Brasil. Então, no Brasil, assim, não em esfera federal, não identifiquei, não me surpreende, na verdade, né? Mas em esfera federal não tive nenhum tipo de interesse que eu identifiquei. Tive mais medo do que o contrário. Mas eu fui convidada por algumas secretarias de ambiente em escala local, inclusive na Bahia, fui convidada a participar de palestra e tudo mais. Mas em esfera internacional, a coisa tem caminhado de uma forma mais efetiva, eu diria assim, né? Então, eu estou participando desse grupo, que é um grupo, que é a Coalizão para a Prevenção de Pandemias na sua origem. Então, a origem sendo, então, né, o desmatamento, o tráfico de animais silvestres e tudo mais, esse contato com animais silvestres. É um grupo que está em Washington, então eles têm, na verdade, muito mais articulação com o governo americano. Eu não tenho conseguido traduzir isso aqui para o contexto brasileiro, porque eu acho que não é um momento propício. O governo federal não está nem um pouco aberto a esse diálogo, e eu também acho que a gente está vivendo um momento da pandemia que é muito grave no Brasil, então que restringe o interesse por determinados temas.
mas esse grupo tem se articulado muito na tentativa de trazer para a agenda dos tomadores de decisão em esfera internacional, não só nos Estados Unidos, a temática, para conseguir, inclusive, financiamento, né? Que tenha dinheiro para financiar essas ações de prevenção de pandemia nas grandes políticas que estão sendo criadas para lidar com pandemia, para sair dessa parte só de preparação e entrar na parte de prevenção também. E a outra sobre a possibilidade de a gente ter emergência na Amazônia, né? Eu tenho estudado isso, a gente está fazendo alguns estudos com outros colegas do Chile, dos Estados Unidos também, para a gente, na verdade, tentar quantificar quanto é que a gente ganharia em termos de prevenção, né? Porque a gente diz, olha, essas ações são importantes, mas a gente precisa saber também, né? A gente investe o dinheiro, o que a gente tem em retorno, né? O quanto a gente consegue prevenir. E, bom, focado, então, no estudo de casos na Amazônia, a gente acredita que realmente a Amazônia pode ser, sim, uma área, em termos de florestas tropicais no mundo. Então, tem um estudo que é em escala pantropical, a Amazônia aparece como uma área importante. Nos artigos, em geral, ela não aparece como uma área tão importante, porque a gente tem um déficit enorme de conhecimento em termos dos nossos vírus que tem na Amazônia. Mas, quando esse déficit ele é quantificado, a gente vê que a Amazônia aparece como um hotspot também. E aí, só o spoiler, aí a gente tem, segundo as nossas contas, a gente conseguiria reduzir em 20% a probabilidade de spillover na Amazônia, se a gente controlasse o desmatamento. Eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada com esses 20%, eu esperava que fosse mais, mas o trabalho não está pronto ainda, vamos ver o que sai no final. Tá ótimo. Acho que a gente vai caminhando aqui já para o final. Infelizmente, as perguntas estão chegando aqui. Eu vou tentar agregar algumas também novamente. Vou agregar aqui uma questão do Vitor Paranhos, da Rejane, né, que se colocam, bom, parabéns à mesa, né, até que ponto as transformações necessárias à mitigação das crises socioecológicas podem ser implementadas através da política institucional tradicional. Se a gente não tem evidência já suficiente para afirmar que uma reestruturação socioeconômica profunda e global é fundamental para esse objetivo, se sim, a ecologia não deveria ser mais explícita nesse sentido. Que casa um pouco também com a pergunta da Rejane, que discutiu, né, que o IPBES fala de mudanças transformadoras, e ontem, na roda de conversa com o Fábio Scarano, o Eduardo e o Bruno Canella, eles trouxeram à tona a limitação, né, do sistema capitalista em trazer essas resoluções transformadoras, né? O próprio sistema, então, é baseado na exploração da natureza e das pessoas, se a ciência ecológica não deveria trazer novas alternativas, entendendo as limitações do sistema e trazendo visões alternativas, né? Duas questões aí provocadoras, depois a gente tentar encaminhar, né, para o fechamento. Tem mais duas questões que eu acho que a gente fecha com essas duas. Alguém gostaria de arriscar um pouquinho nessa questão da relação entre modelos econômicos, né, a história econômica e a ecologia? Eu. Vou tentar, bem devagar aqui, bem de levezinho. Essa discussão que teve na mesa de ontem, né, que eu acho super importante, o que eu acho que o Eduardo, né, falou, é que existe um nível de restrição, que é um nível super elevado, né, que tem uma frequência de mudança muito lenta, que é o sistema econômico capitalista, que ele acaba canalizando uma opção de coisas que acontecem em todos os níveis aqui para baixo. E que, portanto, você não tem muita chance de ficar tentando mudar alguma coisa aqui embaixo, enquanto essa restrição lá de cima é tão poderosa. E nesse sentido que ele diz que ele acha que é negacionismo você falar que vai conseguir mudar alguma coisa no mundo sem falar que vai mudar o capitalismo, né? Ele discutiu até isso, mas isso pode parecer um tanto imobilizante, né? Você fala, como é que eu aqui no meu laboratório mudar o capitalismo? Não consigo, né? Agora, eu acho que também essas coisas, existe uma agência que muda a estrutura que tem a ver com a concepção, com a cultura, com como as pessoas veem o mundo. E se eu acho que for aumentando a quantidade de pessoas que têm uma visão diferente, se a gente for fomentando essa mudança, primeiro, a gente consegue fazer alterações dentro do nosso jogo de cintura possível, né? Dentro daquela canalização, a gente pode ir mais para o direito ou mais para a esquerda. Então, a gente pode decidir aqui para que lado que a gente gostaria de ir dentro do que é possível. E, nesse processo, aumentando a compreensão das pessoas,
capitalizando o valor que as pessoas têm para tentar pensar num mundo diferente que eventualmente pode chegar a ser suficientemente grande para gerar algum tipo de mudança estrutural mais lá em cima. Mas que é difícil para burro, é difícil para burro, né? Realmente. Acho que no fundo, você acaba sendo meio Sísifo, né? Você vai subindo com a pedra para cima do morro, achando que os brilhinhos lá da pedra são bonitos, mas a pedra vai rolar para baixo, né? Então, acho que é uma escala de tempo que não é, acho, da vida da gente, né? Alterar, mas que faz parte do processo. A gente tem um norte, né? Uma utopia para falar para onde que a gente rema, e a gente vai remando. E aí, se todos estiverem remando mais ou menos para lá, num certo momento, talvez mude. Acho que não pode perder, tem que ser... Tem um cara do Observatório da Favela falou que a gente tem que ser, falava que a gente tem que ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, para você ficar maluco. Né? Se permite complementar muito rapidamente, eu acho interessante que esse debate está dentro das próprias ciências econômicas, né? O casal que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, acho que foi o ano passado, né? Um francês e ele é um indiano. Se coloca na questão climática, eles trabalham muito com a questão ambiental, né? Se você quiser consertar o clima, você tem que consertar a economia primeiro, né? Então, essa discussão ela não está restrita só também à área da ecologia, essa perspectiva de que o modelo vai ter que se ajustar a essa nova realidade dos limites, né? Da resposta que os ecossistemas podem dar a todas essas demandas, né? Então, esse entendimento de que o sistema tem limites, eu acho que ele está ficando mais claro, né? Eu acho que ele vai sendo gradualmente incorporado também. O problema é como é que a gente acelera isso no mundo, eu falo, um mundo que tem turismo espacial e países inteiros sem uma dose de vacina, né? Então, essas desigualdades que realmente são realmente muito desumanizadoras, né, por assim dizer, né? Então acho que esse confronto ele é necessário realmente em algumas áreas que ele aconteça muito mais rápido, né? Mas eu acho que é importante a gente perceber essa percepção de que a questão dos limites naturais, né, planetários, ela está se fazendo cada vez mais ressonante, né, no setor da economia também. Não sei se Paulo, Mariana. Bom, Gabriela, você me orienta aqui, puxa as minhas orelhas aqui na questão do controle do tempo, porque tem muito comentário aqui. Podemos fechar com 2 perguntas ainda? Dá tempo, Gabriela? Tá, então eu vou fechar com uma pergunta do Ricardo, que mandou uma provocação aqui à mesa. Se o problema está na forma de produzir ciência ou na forma como a sociedade está organizada para receber esse conhecimento, e se nós mudarmos a forma de fazer ciência, a sociedade será capaz de absorver esse conhecimento. E aí ele faz a provocação também, porque não absorveu a máscara, a vacina, a ineficiência da cloroquina. Bom, e aí vou fechar, talvez colocar essas 2 perguntas, né, da gente pensar a forma de fazer ciência, a absorção da ciência pela sociedade, e uma pergunta do Fábio, né? Então, ele indica essas datas que eu coloquei, né, importantes para a ecologia no Brasil, né, como a questão dos inícios dos cursos de pós-graduação, do início da Política Nacional do Meio Ambiente, e se ele acha que a gente tem caminhado de forma larga ou se a gente ainda está dando pequenos passos. Então, eu acho que a gente tem 2 questões aí, falando de transformação, que a gente pode usar para fechar. Vou pedir, talvez, a contribuição de todos, começando aí pela Mariana, Paulo e Peu, aí a gente fecha. Na verdade, se eu não fosse otimista em relação ao que a gente está fazendo, eu ia estar fazendo outra coisa. Tem muita coisa interessante para fazer da nossa vida, sobretudo quem tem uma situação privilegiada, como é o caso da maioria aqui. Então, se eu não achasse que a gente está bem e que existe a possibilidade de transformação, eu não estaria nessa profissão. Eu acredito mesmo que existe uma possibilidade de transformação, eu acredito muito na nova geração, eu tenho muito prazer em ser professora e interagir com meus alunos, é um prazer enorme, eu aprendo demais, me traz muita esperança. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, eu acho que os nossos programas de pós-graduação, eles têm formado bem os nossos alunos. O fato de a gente estar debatendo, o que a gente está debatendo aqui hoje, eu acho que é uma prova disso, né? Os alunos estão expostos a isso, eles trazem essas questões também. Então, em termos dos programas, eu acho que a gente está caminhando a passos largos, sim. Paulo? Olha,
pegando o gancho da máscara ou tantos outros, né? A gente, como cientistas, e nem somos da área específica, no caso das máscaras, né? A gente fica se perguntando, nossa, mas assim, é tão evidente, né? Tem tanta evidência científica de que usar máscara é importante como uma medida não farmacológica de controle de uma epidemia transmitida por um vírus respiratório, né? E como é possível ainda, né, essa coisa estar em discussão na sociedade, ou que todos os governantes já não tenham definido medidas políticas públicas para incentivar o uso de máscaras nos ambientes em que a transmissão é mais intensa, né? E eu acho que isso passa, a resposta para isso passa porque isso é uma decisão política, né? E eu aprendi com um dos meus colegas lá da USP, o André Singer, que é para mim, é um dos cientistas políticos que eu mais admiro, que quando você está no campo, você descobre que você está no campo da política, quando deixa de importar tanto se você tem razão e passa a importar muito se te dão razão. E eu acho que nós, cientistas, ainda precisamos entender melhor o que é por onde se dá esse processo de ter a razão, né? Darem razão ao que a ciência propõe, como qualquer outro ator que entre no jogo político. Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que essa dificuldade passa por nos considerarmos atores privilegiados nesse processo de tomada de decisão coletiva que eu estou chamando de política. Não estou falando de política institucional necessariamente, no sentido amplo de um processo coletivo de tomada de decisões por uma sociedade. Então, eu acho assim, a solução não passa por uma mudança só na ciência ou só na academia, passa por entender melhor e reformular, eu acho que da maneira que o Peu apresentou muito bem, né? Reformular a maneira como a gente vê o papel da ciência na sociedade. Né? Entender melhor a interação entre ciência e política, eu acho que é a solução. E para isso, eu acho que também aproveitando para responder uma outra pergunta, há um método, você aprendeu na marra, assim, o que eu faço de transdisciplinaridade, que não é muito, eu aprendi na experiência, né? Ela é muito contextual. E aí tem um método para isso, eu não sei, assim, eu diria que uma das ferramentas fundamentais para a transdisciplinaridade é você abrir mão da oratória e cultivar a escutatória, né? É você aprender a ter uma escuta muito atenta a outras maneiras de ver o mundo e a outras formas de conhecimento. O resto, se houver diálogo, é o processo, né? A gente não pode dizer o que vai acontecer com o diálogo, senão ele deixou de ser diálogo, né? Então, são minhas considerações finais aí, espero que ajude. Obrigada, Paulo. Peu? Obrigado. Uma das perguntas é se o problema está no modo de produção da ciência ou no modo de absorção pela sociedade. Eu acho que tem problema em todo o espectro, né? Acho que tem problemas de todos os tipos, e a gente conversou sobre alguns deles aqui, e eles são de difícil solução. E se a gente está andando a passos largos ou a passos lentos, acho que o copo está meio cheio, depende da sua sede, né? Eu acho que a avaliação depende um pouco disso. Agora, eu acho que talvez a gente dentro do campo da ecologia ou da biodiversidade no Brasil, talvez pudesse ter avançado mais, por exemplo, em trazer a realidade social para dentro do cotidiano dos cursos, ampliando a criação dos cursos profissionais. Eu vivo falando disso, eu sou chato de falar disso, mas acho que faz uma diferença louca, porque você encontrar todos os semestres com pessoas que atuam nos órgãos ambientais federais, estaduais, e ter que desenvolver, a gente trabalha com resolução de problemas, ter que formular os problemas, discutir o problema, trazer gente para fazer consultoria. Isso faz com que fique incorporado na sua vida de professor DE, porque a verdade é essa, nas ciências biológicas nós somos todos de dedicação exclusiva. Graduados, mestrandos, doutorandos, concursados, passamos e não tiramos a cara da academia, né? O fato de institucionalmente interagir com esses estudantes, ano após ano, traz uma percepção do mundo do lado de lá, que não é porque você teve que ir lá correr atrás, é porque institucionalmente você tem que falar com esses caras todo semestre. Eu acho que isso faz a maior diferença. Eu fico pensando se essa não poderia ser uma estratégia importante da área de ecologia, voltando lá para uma época em que foi estimulada a criação desses cursos, para que, de um modo mais institucional, os ecólogos, que formam ecólogos, passem a interagir com o setor prático, formando pessoas que talvez não vão ser pesquisadores ecólogos, mas vão ser intermediários da ecologia, né? Vão conseguir acessar a ecologia e utilizá-la lá na tomada de decisão. Então, acho que isso pode ser uma mudança estrutural importante. Agora, tem uma restrição danada, que é que mestrado profissional não dá dinheiro para quem é da área de ecologia, né? Você não consegue sustentar o mestrado profissional da área de ecologia através de parcerias, porque qual que é a sua parceria principal? O setor público, né? São os técnicos ambientais do órgão estadual, federal,
e esses órgãos não vão pagar para os alunos estarem aqui, e a CAPES não dá um centavo para sustentar esses cursos. Então, para a área de direito, de administração, funciona, porque as pessoas vão passar para pagar para ter isso os indivíduos, embora não seja permitido, né? Eles dão um jeito lá e pagam, mas para a gente não. Então, eu acho que estruturalmente talvez a gente pudesse avançar muito mais rápido, mudando com essas pequenas mudanças estruturais assim da área de ecologia, para facilitar, né? Agilizar o contato das pessoas dos professores com o mundo aplicado. Tá ótimo. Acho que já surgiram aqui várias sugestões para a próxima reunião da Rabeco, a gente tentar discutir. Paulo trouxe algumas também, né, de como é que a gente faz a gestão desse processo a gestão e a gestação, né, desse processo de transformação, né, das atividades formativas, né, e outros modelos que talvez se apliquem melhor à nossa área, né. Só queria fechar um pouco pensando aqui a pergunta do Ricardo também. Eu gosto muito dessa analogia que eu sempre falo, a ciência, ela faz o trabalho da cartografia, né? Eu falo, a gente gera o melhor mapa possível, nesse mapa tem várias rotas, né? E você pode indicar todos os sinais de perigo nessas rotas, os precipícios, etc., os caminhos mais suaves, mas a decisão, na verdade, nós somos um ator entre muitos. A decisão é da sociedade, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? E a gente espera que a sociedade tome a decisão lançando mão desse melhor mapa mais claro, mais preciso que a gente possa fazer, né? Mas eu acho que exatamente por isso que esse processo de diálogo ele é tão importante. E quando a gente fala da interface entre ciência e política, né? Como cientista, a gente também tem que entender como o processo político funciona, né? A gente vai entrar numa outra seara e a gente precisa entender também como o processo político funciona, quais são os tempos da política, quais são os protocolos da política, como o Paulo colocou, e esse processo, ele realmente, muitas vezes, ele demanda esse tempo de escuta, né, de aprendizado. Bom, eu queria fechar aqui, infelizmente, eu não sei se eu dei conta, peço desculpa se eu não dei conta de colocar todas as perguntas, eu tentei agrupar em função do tempo, mas eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos que contribuíram aqui, colocando questões assim muito instigantes, né, e eu acho que tem muito aí, como eu falei, muito fermento para a gente trabalhar aí nos próximos dias, discutindo, acho que nos próximos anos, e eu espero que nossa próxima reunião, acho que vai manter daqui a 2 anos, eu não sei se vai voltar, né, como as Olimpíadas, vai voltar ao ritmo normal, presencial, mas eu acho que seja, né, num clima mais leve um pouco para todos nós e que a gente possa continuar cumprindo a nossa missão. Eu passo de volta, agradeço os meus colegas aqui de mesa, aprendi muito hoje com vocês também, e passo de volta então para a Gabriela, agradecendo também aí o apoio que ela brindou aqui à nossa mesa de abertura. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos.